Por incrível que pareça, 49 horas depois de deixar o gramado do Etihad Stadium no empate em 2-2 contra o Arsenal pela Premier League, o Manchester City voltou a entrar em campo nesta terça-feira contra o Watford pela Copa da Liga Inglesa. Eu vou repetir, 49 horas de intervalo entre um jogo no domingo e outro na terça-feira, pelo menos ambos em casa e por competições diferentes e dessa vez contra um adversário da segunda divisão e não da primeira. O Manchester City empatou no domingo contra o Arsenal e hoje venceu por 2-1 com 9 titulares que não começaram a partida contra o time de Mikel Arteta. Apenas 2 foram titulares tanto no domingo quanto na terça-feira, o defensor Kyle Walker e o atacante Jeremy Doku. Todos os outros 9 jogadores titulares hoje não começaram a partida contra o Arsenal. Enquanto isso, o clube fica na expectativa do resultado dos exames do volante Rodri. Ele que saiu machucado no domingo, foi para Barcelona realizar exames com um pouco mais de detalhe na região afetada no joelho, para entender quanto tempo ficará de molho, ficará em recuperação. O City ainda não confirma os resultados dos exames. O Pep Guardiola, em conversa com a gente, em conversa com a imprensa depois da partida contra o Watford, disse que ainda não há qualquer resultado oficial, mas sim espera que o volante fique um longo tempo afastado. Informações da mídia espanhola dão conta que a lesão é grave, possivelmente no ligamento cruzado, e que Rodri não volta a entrar em campo nesta temporada. No fim do mês que vem teremos a decisão da Bola de Ouro. O Rodri é um dos nomes cotados para pelo menos o top 5, talvez até o top 3, talvez até para ganhar o prêmio, né, na Bola de Ouro, apesar de que o jornal Marca, também da Espanha, já adianta que Vinícius Júnior será o vencedor dessa premiação. Mas voltando para o Manchester City, acho que além de ver jogadores que a gente não vê com tanta regularidade na partida de hoje, foi bacana prestar atenção na entrevista do Pep Guardiola depois do jogo. Deu para perceber um Guardiola de maneira até um pouco diferente, animado. Um Guardiola que talvez, pela forma com a qual o empate se deu contra o Arsenal e pela forma com a qual a lesão do Rodri o faz ter que repensar certas questões do time, isso talvez tenha acendido alguma faísca diferente dentro do Guardiola. Tem uma resposta muito interessante que tá fácil para você achar aqui nas redes sociais da TNT Sport do Pepe, negando que ele tenha ficado irritado com a forma, por exemplo, com a qual o Arsenal se defendeu no segundo tempo quando tinha um homem a menos depois da expulsão do Trossard, explicando que não é raro, e de fato não é, ver os times se defendendo com 2 linhas na frente do gol contra o Manchester City, e que ele tem que achar soluções tanto para isso quanto para a ausência a longo prazo do que o Guardiola chama de melhor volante do mundo. Claro, estamos falando do Rodri. Eu não sei qual solução criativa essa pode ser, tá? Porque a gente imagina o Kovacic por ali, ou então o Gundogan, ou uma dupla, né? Talvez o Guardiola ele tenha que colocar 2 jogadores ali para a saída de bola em vez de confiar em somente um, né? Não é todo mundo que consegue fazer o que o Rodri faz. O próprio Rodri precisou de um tempo de adaptação depois que pegou o bastão, né, a passagem de bastão do Fernandinho, para conseguir se adaptar a um jogo como volante único, né? Ele que atuava no Atlético de Madrid com uma base de 2 ali no meio-campo, e ele, claro, virou essa maestria que a gente já se acostumou a ver com a camisa do Manchester City e da seleção espanhola. Eu não sinto que Kovacic e ou Gundogan estejam preparados para assumirem essa função de maneira solo. Talvez os 2 lado a lado, ou um dos 2 com o Rico Lewis, ou até um dos 2 com o John Stones, que pode jogar naquela posição ali, talvez seja uma resposta. Mas isso, claro, tem impacto, tem repercussões em outras áreas do campo. Para trazer um para ali tem que tirar alguém de outro lugar. Mas, enfim, veremos, tá? Veremos, estou curioso para entender como que vai ser essa solução do Guardiola. O Manchester City, depois da partida contra o Newcastle, sábado fora de casa pela Premier League, viaja para a Eslováquia
enfrentar o Slovan Bratislava, que tomou uma pancada do Celtic na rodada de abertura da Liga dos Campeões. Então, uma pancada, uma goleada na Escócia, e recebe agora o Manchester City. Estaremos lá e, claro, esse jogo terá transmissão tanto da TNT quanto da Max. E eu espero vocês para começar a entender, né, um pouco mais nos próximos jogos qual será a solução desse Manchester City sem Rodri. É difícil. Nas partidas de Premier League que jogou sem o Rodri desde a chegada do volante ao clube, o City teve o triplo de derrotas do que teve com ele. Não é simples. O triplo de derrotas percentualmente falando, não apenas o número 5. Mas, de qualquer forma, não é simples. Esperemos para ver se o City consegue ser o que tem sido nas últimas temporadas. Lembramos que na temporada passada conseguiu renovar o título da Premier, mesmo sem o De Bruyne e o Haaland por um longo período na primeira parte da temporada, e agora vai ter que enfrentar isso sem o Rodri, o que eu diria que é mais difícil, até por não ter substituto. Aguardemos.